É impressionante como essa questão da discriminação da mulher é arraigada na nossa cultura, principalmente no mercado de trabalho. Uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a DIEESE, mapeou o salário do metalúrgico negro no Brasil. Infelizmente, o resultado foi que o trabalhador negro ganha menos que um não negro. Quando os números das mulheres negras são comparados com os dos não negros, aí a situação fica pior ainda. Veja as principais discrepâncias. A pesquisa revelou que no Brasil estão inseridos no ramo metalúrgico quase 2,5 milhões de trabalhadores. Desse total, 27,8% são negros e deles, apenas 17,7% são mulheres negras. Os negros ainda ocupam lugares subalternos, né, ainda de empregos de menores remunerações, eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho como um homem não negro ou uma mulher não negra, né? Ananice, trabalhadora na Panex há 22 anos e sindicalista desde 2002, fala que as mulheres negras ainda são minoria por preconceito. A gente tem poucas mulheres em áreas técnicas, a gente tem poucas mulheres como supervisoras, a gente tem poucas mulheres como gerente, a gente tem poucas mulheres na direção das empresas, então isso acaba achatando o salário das mulheres. A remuneração média do metalúrgico negro é menor do que a do não negro. O homem negro ganha 72,2% do salário do não negro e a mulher negra 49,9%, ou seja, menos que a metade do homem não negro. Conforme aumenta o número de anos estudados, a diferença de salário ela aumenta. Ou seja, é contraditório, né? Ela deveria diminuir, né, conforme os anos de estudos, mas não, conforme os anos de estudos aumentam, a diferença de salário ela também aumenta. Então, um homem negro, por exemplo, um homem e uma mulher negra, que tem um ensino superior, né, inserida no ramo metalúrgico, eles ganham apenas 78% do que ganha um homem ou uma mulher branca que tenham as mesmas ocupações. Essa questão da discriminação do trabalhador negro já é velha conhecida. A pesquisa só vem confirmar o que se percebe no dia a dia das fábricas e do mercado de trabalho de uma forma geral. E é sobre essa questão que eu vou conversar hoje com o Douglas Belchior, o comentarista de lutas sociais do seu jornal. Boa noite, Douglas. Boa noite. Bem-vindo novamente. Muito obrigado. Douglas, a gente sabe que existe uma pirâmide quando se fala de remuneração e colocação no mercado de trabalho. Então, no alto, os homens negros, os homens não negros, depois as mulheres não negras, depois os homens negros e depois, lá no final, as mulheres negras. Por que isso acontece? Bom, não dá para a gente tentar explicar a realidade esquecendo da história. Então, eu sempre recupero aqui a ideia, a realidade de que o Brasil se formou a partir de quase 400 anos de escravidão. E o fim da escravidão não foi uma benesse das elites, foi inclusive uma reorganização do capital no mundo e a inserção do mercado brasileiro, da sociedade brasileira nesse mercado mundial. Claro, com levantes sociais, com o povo negro organizado contra a escravidão naquele período, mas também porque as elites perceberam que era preciso sim avançar para um novo modelo de organização. E esse novo modelo de organização social, já o capitalismo, não tinha lugar para o povo negro, nem para homens, menos ainda para mulheres. Então isso de alguma maneira ainda se faz presente nos dias de hoje, quando a gente percebe que em todos os ramos profissionais, negras e negros ocupam lugares de trabalho pesado e de baixa remuneração. No caso das mulheres, ainda mais. Aliás, eu poderia dizer aqui alguns nomes, Rosângela Borges, advogada no movimento negro, Sueli Carneiro, grande intelectual negra, Rosiane Borges, também professora universitária, Beatriz Lourenço, Djamila Ribeiro, Maria José Menezes da USP, junto com a Jupiara, que são fundadores do Núcleo de Consciência Negra da USP, a Jarride Arraes, a Bianca Santana, a Gabriela Valim, são mulheres negras que se dedicam ao estudo e à luta contra a discriminação e por justiça às mulheres brasileiras, às mulheres negras. E poderiam muito melhor que eu tratar desse tema aqui, inclusive fica a dica para convidá-las. Mas sem dúvida que quando a gente fala no movimento negro que a questão racial e a questão do patriarcado de gênero estrutura desigualdades, está aí a prova. Onde é que o capital incide com mais força e opera ainda mais a sua opressão? No povo negro, de maneira geral, e nas mulheres especialmente. Não por acaso, olha, são números dessa mesma pesquisa que foi colocada aí. Negros de ambos os gêneros correspondem a 53% da população brasileira. Mulheres de todas as etnias correspondem a 51% da população brasileira.
Então nós estamos falando de dois segmentos que não são de um debate específico, são maioria da população brasileira. E não é à toa que sobre esses dois segmentos a mão pesada da opressão do Estado, do capitalismo, opera com mais força e mais violência. E como combater essa situação? Em termos de políticas públicas, em termos de luta social, como combater? Eu acho que a gente tem se dedicado a essa luta nesses anos todos. O nosso inimigo é muito poderoso, nós estamos falando de uma estrutura de Estado construída para ser o que é, para manter o status quo, para manter as elites mandando com muito poder nesse país e a base da população brasileira, os trabalhadores, sendo oprimidos. Organização popular, trabalho de base, educação popular, luta para que o Estado faça com que os seus espaços de poder sejam ocupados também por esses segmentos. Eu não citei aqui a população indígena, mas ela faz parte disso de maneira profunda também, no ponto de vista da opressão. Então, acho que os movimentos têm avançado no sentido dessa organização. Mas é preciso radicalizar mais ainda, né? Quando a gente fala em ocupação de espaço, inclusive na educação, mas daí a pesquisa mostra que grande parte tem o estudo universitário, mas não consegue a mesma remuneração. E daí é um outro problema também que se cria. Sem dúvida. Mais uma prova do quão o racismo é algo que estrutura a sociedade brasileira. Quer dizer, por mais que se venda a ideia de que ser dono de um título, a partir de ter passado um determinado período de formação em determinados espaços, também elitizados, como é o caso da universidade, isso não garante por si só a inserção desse público no mercado de trabalho. Por quê? E a gente poderia até fazer uma brincadeira aqui, uma comparação. Ora, um trabalhador de um cargo menos elitizado, vamos dizer assim, um trabalhador geral de uma fábrica, negros e brancos têm dificuldade ou têm condições diferentes para ocupar determinados cargos. Ser operador de empilhadeira ou chefe de um departamento como um almoxarifado, por exemplo. Há diferenças no posicionamento. Um homem negro, um trabalhador negro, teria mais dificuldade de ocupar aquele espaço do que um branco. Agora, entre dois dentistas, essa diferença, essa desigualdade e essa dificuldade do negro ocupar é ainda maior. Ou seja, ele estudou, ele teve acesso ao conhecimento, ele consegue um diploma, ele consegue muitas vezes ter igual condição ou até melhor, mas o racismo que é estrutural não permite. Então, encarar o racismo e a questão de gênero, o patriarcado como elementos que estruturam a desigualdade social é fundamental. É isso que os movimentos têm gritado esses anos todos. Muito obrigada pela presença aqui. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem.